Fala galerinha, tô aqui com o Vitor, grande amigo meu, conhecendo o Mastermind do Ryan, e eu tô começando uma série de podcasts para vocês, que o objetivo qual é? Eu poder mostrar para vocês que saúde influencia performance. Então quero poder trazer para vocês a melhor qualidade de vida para você poder atingir o melhor da sua performance. Isso é biohacking, é você saber o que eu estou consumindo ou o que eu faço vai afetar meu corpo. Então, se eu como açúcar, posso comer, não é um problema. Só que quero ensinar para vocês o mais que o açúcar causa no seu corpo. Se eu vou fazer jejum, quando eu vou usar jejum? Por que eu vou usar o jejum? E é aqui que é o meu papel, eu trouxe o Vitor hoje para ajudar a gente. Então, Vitor, se apresenta, fala um pouco do que você faz, de onde é que veio. Bom, legal. Bom, meu nome é Vitor, eu sou médico, eu tenho o título em Medicina Esportiva, né? Eu fiz a residência em Medicina Esportiva, fiz uma pós-graduação também na área de Nutrologia e uma pós-graduação em base da Medicina Integrativa no Albert Einstein. Esse caminho eu segui, por quê? Porque durante a faculdade, eu fui percebendo algumas coisas que eu não era ensinado. E eu fui aplicando isso na vida de pessoas próximas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na faculdade de medicina, você tem apenas uma matéria, né, sobre nutrição, basicamente? São poucas horas. Assim, eu tenho uma aula sobre isso. A gente tem em média, entre educação física e nutrição na faculdade, não passa muito aí de 6 horas no currículo médio americano. Porque brasileiro a gente não tem nem os dados disso, entendeu? Mas na minha experiência é que a gente não tem muita aula sobre isso, não. Perfeito. E, enfim... Eu lembro até hoje, foi uma aula sobre hipertensão. Meu pai era hipertenso na época e eu via que se ele se cuidasse melhor, se ele se alimentasse melhor, se ele fizesse uma caminhada, se ele parasse de fumar, ele nunca fumou, né? Mas uma pessoa que para de fumar ou que consegue controlar melhor o estresse, ela poderia ter um melhor controle dos níveis de pressão. Aí eu peguei e falei, pai, olha aqui, vamos aplicar isso aqui na sua vida e tal. Eu fui ali ajudando ele a mudar. E dentro de 6 meses ele abandonou os 2 remédios que ele usava para pressão alta, que ele já usava há 20 anos. Perfeito. Então eu vi ali claramente que, caramba, ele era hipertenso porque ele tinha hábitos ruins. Ele corrigiu esses hábitos e a hipertensão se controlou. E eu comecei a aplicar várias coisas em mim e fui vendo um ganho de produtividade ao longo da faculdade, tanto na capacidade cognitiva quanto de treinos e tudo mais. E eu fui me interessando mais pelo que eu faço hoje, que é mais diabetes e emagrecimento, porque minha avó também é diabética e várias pessoas que precisavam de emagrecimento, eu fui aplicando o que eu fui conhecendo e o resultado era fora da curva. Fora da curva não porque é algo excepcional, algo mágico, mas é algo que não é ensinado para a grande maioria dos médicos. E, então, se todo mundo faz uma coisa que não dá tão certo, quando você faz alguma coisa certa, isso é fora da curva. Exatamente. E, enfim, fiquei muito feliz quando, teoricamente, eu descobri isso tudo, descobri esse novo caminho e fui fundo nesse caminho, estudei bem, estudei pra caramba isso aí, li o que tinha de livro publicado na época, artigo, YouTube, podcast, fui para os Estados Unidos, fiz uma imersão com um dos grandes nomes aí da dieta cetogênica, da dieta low carb, do diabetes, né, que é o Dr. Eric Westman. Enfim, voltei para cá com essa bagagem toda e continuo me reciclando e buscando, assim como o Hugo, entender como que eu posso usar diversas ferramentas para a promoção de saúde. E hoje eu foco muito em diabetes e emagrecimento, porque é meu maior público, mas o meu objetivo com ele é tornar essa pessoa mais produtiva, ela ter mais saúde, ela conseguir, sei lá, realizar os sonhos que ela deixou de sonhar por causa de um problema de saúde, entendeu? Perfeito. Uma das coisas que eu acho mais interessante é que a medicina hoje é muito de remédio, né? Você remediar. E, na verdade, a alimentação mais natural possível, nós fomos feitos para não ter hipertensão, nós fomos feitos para não ter doença cardíaca, para não ter câncer, não ter diabetes. Esse seria o nosso natural. Então, por que a gente está tendo isso tudo? Algo está errado. E o que é o errado? O que mudou na nossa vida? Então, muito se muda, a gente consegue perceber que depois da agricultura, a nossa taxa de várias doenças começaram a aumentar muito. Então, o que a agricultura trouxe pra gente? Grãos, muitos grãos o tempo todo, é muito fácil a gente ter acesso a grão. O glúten também, né? O açúcar, hoje em dia a gente come em qualquer lugar. A gente está andando na rua, o que mais tem é açúcar em qualquer lugar. Em suas várias formas, né? Em suas várias formas, vários nomes, várias nomenclaturas e, por exemplo, até ketchup. Por que ketchup teria açúcar? Mas tem muito. Tem muito, exatamente. Então, isso faz a gente ter a nossa perda de saúde, sair do nosso padrão, do nosso natural. Por isso que eu trouxe o Vitão aqui,
que é um monstro nisso, então pode trazer um conteúdo maior para você. E foi exatamente isso, assim, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele tem um genoma que não mudou praticamente nada nos últimos 20 mil anos. Exatamente. Só que o nosso padrão de vida, ele revolucionou totalmente nos últimos anos e continua mudando. Então, assim, o padrão alimentar, claro, foi uma coisa que mudou muito. Antigamente a gente não tinha a escala de produção de grãos que a gente tem hoje. A gente não tinha o industrializado que entrega o açúcar e o carboidrato refinado tão fácil e a gordura trans tão fácil na nossa mesa. A gente se baseava em uma alimentação mais raiz, assim, mais rústica mesmo. Era o que você plantava, o que você criava. Teoricamente o que seria natural pra gente. O que sempre foi certo, entendeu? E, enfim, isso somado ao estilo de vida sedentário, igual a gente senta o dia inteiro só no computador aqui, mudou muito o gasto energético, as horas de sono, o padrão familiar, padrão de relacionamentos, e tudo isso foi colocando pontos negativos na nossa saúde. E esse boom de doenças crônicas que a gente tem hoje, nada mais é do que reflexo disso tudo. Claro, existem casos de hipertensão, casos de diabetes, que realmente, independente do hábito, a pessoa teria. Mas isso aí talvez é menos que 10%. Os outros 90% dos doentes hoje em dia, nesse tipo de doença metabólica, ele poderia não ter ou estar muito melhor controlado dessa doença se ele prestasse atenção ou tivesse conhecimento do que a gente está discutindo aqui. Eu até brinco que, alimentação, exercício físico, esse autocuidado, esse biohack aí, ele tinha que ser ensinado na escola, cara. Era tipo, antes de ensinar a fazer matemática, vamos ensinar essa pessoa a comer melhor, a se cuidar melhor. Mas não é o foco hoje. E a gente paga o preço disso. Tem um dado interessante que, se eu não me engano, são 20% das internações médicas no mundo, elas decorrem de complicações do diabetes. E diabetes é algo prevenível e, uma vez instalado, passível de reversão. Então, uma doença que poderia não existir em tantas pessoas igual existe hoje, causa 1/5 da internação e um gasto absurdo de saúde e tristeza para várias famílias aí. É um dado impressionante, né? Como é que pode algo assim? E na verdade não é tão difícil você reverter o diabetes, é só você mudar a sua alimentação, mudar seus hábitos, mudar seu estilo de vida. Então a gente hoje está aqui para mostrar para vocês exatamente como você pode começar a mudar seus hábitos, a sua forma de lidar com o seu corpo. Por quê? O seu corpo é o que vai te levar para você ser feliz, para você conquistar as suas coisas. Eu costumo muito dizer que as pessoas correm atrás de dinheiro e acabam não dormindo, acabam ficando cada vez mais estressadas. E aí vamos dizer que a pessoa consegue com 50 anos atingir a independência financeira, está super bem, só que não consegue brincar com os filhos porque não tem saúde, tem dor na coluna, tem dor no joelho, está doente, enfim, o coração está quase parando. Às vezes tem uma complicação grave, perde até a vida, né? Exatamente. Já vi muito isso aí. E o que adiantou você ter dinheiro, lutar isso tudo pela vida se você não teve essa saúde? Bom, isso é muito, muito forte, viu, Hugo? Porque assim, eu vejo isso acontecendo diariamente, entendeu? As pessoas elas vão buscando cada vez mais as conquistas, não tem nenhum problema nisso, eu busco as minhas todo dia com muita força e vontade, mas não faz sentido nenhum eu apostar em uma pessoa, ou apostar em mim, mas não cuidar disso. É a mesma coisa de você estar construindo uma casa e colocar todo o seu dinheiro nela, mas essa casa sua fica num penhasco onde a base é areia. Então, vai chover um dia, bater um vento forte, tudo que você colocou ali dentro vai embora. E a saúde de muitas pessoas é essa casinha fraca na beirada da areia, entendeu? Na primeira chance que a doença tiver, ela vai dar uma rasteira e aí não tem dinheiro que paga o que você perdeu ou as consequências disso. Então, assim, não tem problema nenhum a gente sonhar e crescer, e trabalhar muito e se desgastar e estressar. Mas, cara, pensa como que você está gerindo tudo isso, onde você está colocando esse conteúdo todo. Se é num corpo cheio de saúde, força e de vigor, parabéns, isso vai te trazer uma colheita muito fértil no futuro. Mas se você está cuidando bem mal assim, do seu corpo, talvez seria melhor investir em outra pessoa, que é mais garantido. Exatamente. E outra coisa que eu percebo muito é as pessoas quererem atalho. Então, sim. Eu tô gordo, quero emagrecer. A pessoa, em vez de tentar mudar os seus hábitos, mudar a alimentação, porque todo mundo sabe que você engordou porque você comeu mal. Então, a forma de você emagrecer é comer melhor. Só que a pessoa vai atrás de um chá, vai atrás de pílulas mágicas, vai atrás de segredos que vai te emagrecer 10 quilos em uma semana. E ela acaba ficando mais doente. Então, hoje eu acho que a partir do momento que você busca a saúde, o seu corpo
vai para o estado natural dele, que é aquilo que eu falei no início. O nosso corpo não foi feito para ter todas essas doenças que a gente tem hoje em dia. Exato. Então, casos específicos podem até acontecer, mas são casos extremos, né? São casos raros. Bom, esse caminho curto, né, que oferecem muito aí, frustra muita gente. A gente tem que entender que o nosso corpo ele recebe informações. Então, quando você come, quando você treina, quando você dorme, quando você se estressa, quando você come mal, quando você não treina, quando você fica sentado o dia todo, isso nada mais é do que informações. Então, um exemplo, um atleta, ele come bem, não come muito, só que ele treina. Então ele somou a informação do treino com a informação da alimentação e talvez a informação de um bom sono. O que acontece com ele? Ele fica mais forte, ele tem mais performance. Agora, uma pessoa que não treina, não dormiu bem e comeu muito, o que acontece com ela? A performance cai na hora. Ela perde performance e ela ganha peso. Mas foram os 3 itens, só que com informações diferentes de cada um deles. Bom, você informou que não está treinando, você informou que não está dormindo, você informou que está comendo muito. O resultado é X. Você comeu bem, dormiu bem, treinou bem. O resultado é Y. Então, assim, entenda os hábitos como informações que você entrega para uma máquina perfeita. Ela vai fazer exatamente o que você pede. Bom, você está dando uma alimentação rica em energia com baixíssimo nutriente. Ela vai estocar energia em forma de gordura, que é assim que a gente trabalha. Bom, você está dando uma refeição muito equilibrada em termos de calorias e com muitos nutrientes. Cara, ela vai pegar esses nutrientes, vai reformar tudo, vai construir uma máquina melhor ainda, entendeu? Perfeito. Então, entenda isso, olha, estou acima do peso, ou estou sedentário, quero mudar. Que informação que eu vou dar para o meu corpo e por quanto tempo eu vou dar essa informação? Porque não adianta também fazer por uma semana, não adianta cortar o atalho no projeto de 30 dias. Talvez esse projeto seja o gatilho inicial, mas saiba usar isso, entendeu? Não confie em 30 dias, porque você não perdeu sua saúde em 30 dias também, na grande maioria das vezes. Muita gente fala comigo que quer emagrecer, buscando emagrecimento, mas ela não emagreceu em 15, 10, 30, 60 dias. Ela vem engordando durante o período, grande tempo, e ela quer emagrecer em 10 dias, 15 dias, 30 dias. Sim. E não é assim que funciona. Não, Desculpa, pode falar. Não, assim, claro que quando a gente começa uma dieta, é até legal falar isso, a gente tem uma perda de peso um pouco mais rápida, em todas as dietas, é assim que acontece. Porque é assim que funciona, primeiro o corpo perde líquido. E não tem nada de errado nisso, é o primeiro caminho. Só que depois disso, por isso que SPA vende um projeto rápido. O SPA não tem SPA de 6 meses. Exatamente. Porque vai parar o resultado. E aí você vai ficar triste e vai pedir o dinheiro de volta. O SPA é jogo rápido, entendeu? Vão ali 3 dias, vão ali uma semana, porque aí você enxuga a pessoa de água, ela perde os 5 quilos. Fica mega feliz, comemora. Mas não resolveu o problema dela, entendeu? Então, não existe esse caminho curto e a gente tem que ter paciência, tem que ter constância sempre. Senão a gente vai se frustrar mais uma vez e vai ser mais uma pedra pra gente tropeçar. Exatamente. Um dos grandes segredos dessa questão toda da saúde, que é esse complexo de doenças que a gente hoje em dia enfrenta, eu acho que muito vem do hormônio chamado insulina. Não só ele, mas é um dos principais fatores. E o que é a insulina? A insulina, toda vez que a gente come qualquer tipo de alimento, nossa insulina sobe. Por quê? A gente ganha açúcar na nossa corrente sanguínea. Então, o meu nível de açúcar sobe na corrente sanguínea, eu tenho que liberar, meu pâncreas libera insulina para esse açúcar começar a descer. Quando a insulina desce, esse açúcar está estabilizado. O que acontece a gente come cada vez mais açúcar, eu preciso de cada vez mais insulina, até o momento que eu crio uma resistência, porque aquela mesma quantidade de insulina já... Um exemplo para vocês, vamos dizer que 1 de insulina tire 10 de glicose, de açúcar da nossa corrente sanguínea. Vai chegar uma hora que 1 de insulina não vai tirar mais 10, eu vou precisar de 2, e aí depois 3. E aí, daqui a pouco 4, e aí eu vou virar resistente à insulina. Isso. E aí, doutor, o que a resistência à insulina causa pra gente? Vamos lá, explica. Bom, esse assunto é muito legal, porque é o que eu mais foco no meu dia a dia, por interesse pessoal e porque existe uma alta demanda disso. Eu brinco que a resistência insulínica ela é um mal oculto na sociedade hoje. Pouco se fala sobre ela e pouco se aborda a insulina. Como é que eu posso dizer? Foi muito bem explicado o que você disse. Toda vez que a gente come carboidrato e proteína, a gente secreta insulina. Só que a gente secreta muito mais insulina quando come carboidrato do que come proteína. Principalmente refinados, né? Sim, com certeza, refinado. E é natural que a gente secrete insulina. É assim que funciona, não tem problema nenhum nisso. O problema está no que você disse. Quando a gente come, por exemplo, muito açúcar, 6 vezes por dia, 7 dias por semana,
30 dias por mês durante 5 anos. Exatamente. Aí nasce esse problema. E a gente observa, e os estudos já têm mostrado isso, que, por exemplo, a resistência insulínica, ela é a raiz de vários males, entendeu? Diabetes tipo 2, obesidade, alguns casos de hipertensão, um colesterol ruim, já tem link com demência, vários tipos de câncer, que mais? Doença renal crônica, e aí vem as complicações cardiovasculares, infarto, doença arterial periférica, amputação por consequência disso, o AVC, né, o pessoal chama de derrame, enfim, tudo que a gente morre de medo hoje, talvez a insulina tenha uma mãozinha lá, entendeu? Então, assim, a insulina não é uma mágica que resolve todos os problemas, mas eu falo sempre o seguinte: se você tem um diabético e você foca no controle da insulina dele, você tem melhora, e até a reversão do problema. Se você tem um hipertenso e foca na insulina desse hipertenso, no controle dela, você consegue controlar melhor essa pressão, talvez até tirar os remédios. No colesterol a mesma coisa. Enfim, é uma sequência de mudanças para o bem que vai fazendo com que a doença vá embora, entendeu? A gente expulsa a doença com a saúde, eu sempre falo isso. Na verdade, estou voltando para o estado natural, que seria o normal para o meu corpo. A gente, quando era homens da caverna, vamos dizer assim, a gente não tinha açúcar no nosso dia a dia. Era bem raro. Exatamente, 10 frutas hoje em dia, mas tinha frutas, sim, tinha frutas, mas se você olhar fotos das frutas antigas... Já viu? Banana hoje em dia é desse tamanho, né? Antigamente era pequenininho. Exatamente, por exemplo, melancia também. A melancia hoje em dia tudo é vermelho praticamente dentro, né? Na época o vermelho era uma partezinha muito pequena e o resto era tudo branco. Então não era comum a gente ter essa quantidade toda de açúcar. E a gente come isso todo dia. Se não é açúcar, é o trigo, é o carboidrato refinado. E isso tudo faz a nossa insulina subir, a gente criar resistência à insulina, e aí vem todos esses males que o Dr. Cris exatamente. fala. Por exemplo, se eu não me lembro de cabeça, um dado de 2000 mostrava que o homem americano ele consumia mais ou menos aí uns 350 gramas de açúcar por dia, e a mulher uns 250 gramas de açúcar por dia. A gente tem que lembrar de que não existe nenhum carboidrato que é essencial para a vida. Por exemplo, se você ficar sem comer proteína, você vai adoecer e possivelmente vai morrer. Se você ficar sem comer gordura, a mesma coisa. Se você ficar sem comer carboidrato, seu corpo se adapta. Ele mesmo produz a quantidade mínima necessária. E a gente tem prova disso. Por exemplo, os esquimós viveram muito tempo sem açúcar e hoje tem açúcar abundante e estão pagando preço por isso. Algumas tribos africanas até pouco tempo atrás também não tinham muito contato com o açúcar era esporádico, era uma fruta que se achava no meio da floresta, alguma coisa assim. E nessas situações onde há baixíssimo consumo de açúcar, algo em torno de 20 gramas por dia, talvez 50, a pessoa ela consumia 8 vezes menos que a média atual, sei lá, 7 vezes menos, eu não sou tão bom de matemática. Mas isso nos mostra que é o seguinte, não é que a alimentação restrita em carboidrato ela é muito restritiva. Na verdade é que a gente está vivendo num período de muita abundância. É muito mais açúcar do que deveria. E aí quando você tira esse excesso, parece que é pouco. Mas ao contrário, era menos, entendeu? Hoje que é esse absurdo de consumo. A gente tem muito mais tipos de alimentos hoje, e o Robb Wolf, que é um grande autor da alimentação paleo, mais low carb, ele fala que hoje os alimentos eles são hiperpalativos, né? Sim. Que o gosto dele não é natural, o gosto dele é feito para você viciar, para você gostar muito mais. Então, porque não é que a batata doce e o brócolis seja ruim, é porque na verdade o hambúrguer, a pizza que você come, ela é muito melhor do que ela deveria ser. Ela causa coisas no seu cérebro que te dá muito mais prazer e você acaba ficando viciado naquilo. Hoje a gente já sabe que o açúcar vicia na mesma área do cérebro que a cocaína. Exato. Então como é que você pode pensar isso? Como é que o açúcar vicia tanto quanto a cocaína? Um é liberado livremente e o outro é completamente proibido, as pessoas têm até asco, né? Então isso é uma coisa que tem atingido muitas pessoas. E quer um teste legal? Um dia que você estiver com fome, na hora do almoço, consuma alguma coisa com muito açúcar antes. Quando você comer, você vai sentir um gosto ruim ou não vai ter graça naquela comida, entendeu? Tudo perde, teoricamente, o gosto quando o açúcar vem antes, porque não dá para ganhar dele, entendeu? Ele faz muito bem o papel dele. E a indústria joga muito bem com isso, desenha os alimentos com esse poder de gerar um paladar absurdo. É por isso que criança hoje em dia não come mais nada. Porque, cara, ela chupa bala, ela tem pirulito, picolé o dia todo, suco de fruta, que é açúcar. E de muito fácil acesso. De muito fácil acesso. Então,
pai, eu não quero esse brócolis que é ruim, eu não quero essa carne que é ruim, porque o açúcar é muito mais gostoso. E exato. Então, pô, a gente não consegue forçar isso na criança, mas se a gente der o exemplo é muito mais fácil, entendeu? Tem vários pacientes que mudam o estilo de vida para melhorar a saúde deles e a criança segue. A criança, ela vê o pai comendo bem, ela fala, eu quero comer igual meu pai. É um exemplo. Meu pai é meu herói, eu vou comer igual meu herói. Mas meu pai, meu herói, come doce, eu vou comer muito doce. Exato. Enfim, é uma cascata de erros aí que a gente precisa de conversar muito sobre isso mesmo. E outra coisa também é a questão de, hoje em dia a gente come muito mais do que seria necessário, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu tô triste, pô, vou fazer o quê? Eu vou comer para tirar a minha tristeza, vamos dizer. Eu tô muito feliz que eu consegui vaga, eu consegui um emprego novo, o quê? Eu vou comemorar com meus amigos. Eu vou fazer aniversário, eu vou comer. Tudo hoje em dia é em volta da comida. E geralmente, sempre que a gente comemora, a gente vai para as comidas que são super gostosas. E a gente, pô, nunca vai sair para comer, vamos ali, vamos comemorar minha vaga de emprego, vamos comer salada com carne. Não, ninguém vai fazer isso. A gente vai comer. E isso não é errado, só que você pode fazer isso, mas contanto que seja uma vez ou outra. Não é, eu falei hoje, a gente estava almoçando junto, a gente conversou sobre a questão de, você nunca come o açúcar, você nunca come o trigo. Não, eu como também, ele também come. A única diferença é que eu não como todo dia. Eu não como, eu sei a hora de comer, eu sei quando eu posso comer e quando eu não posso. Quais os benefícios e malefícios aquilo vai me causar. Isso eu tenho consciência e isso faz eu ter uma saúde que eu tenho hoje. Sim, é legal você falar isso, porque assim, os pacientes que eu recebo, eu gosto de perguntar assim, por que você acha que você ganhou peso? Nossa, mas eu gosto muito de pizza final de semana, churrasco, doutor. Pô, cervejinha não dá pra largar e tal. Aí eu falo, nem precisa. Aí o cara já para. Pô, como assim não precisa parar de beber? Eu falo, não, cara, peraí. Me conta como é que é a sua rotina. E às vezes a gente descobre na rotina do dia a dia que 90% dos erros estão na rotina. Só que na cabeça dele, uma pizza no final de semana é que estraga a semana inteira. Essa pizza às vezes significa 5% da semana dele, talvez até menos. E quando você corrige os outros 95%, você tem reserva para aqueles 5%. Exato. Eu, por exemplo, vou ter um casamento de um grande amigo meu, agora dia 30. É um dia que eu vou estar cercado de pessoas que eu amo, de pessoas que eu não vejo há muito tempo, vou estar feliz pra caramba. Você acha que eu vou me privar de alguma coisa ali? Nem deveria. Eu vou comer docinho, eu vou beber o que eu quiser beber, eu vou comer o que eu quiser porque eu tenho reserva para isso. Hoje eu me cuido muito bem, me alimento 95% certo durante a semana toda e deixo esses momentos de erro para comemorações, para momentos, para, enfim, eventos e tudo mais. Isso é perfeitamente aceitável. Mas igual você disse, as pessoas erram muitas vezes sem saber, por isso que eu acho que é muito importante esse podcast aqui, para a pessoa abrir a cabeça dela de que, calma, tem muita coisa que eu não sei e eu vou querer assistir todos os outros episódios porque eu vou aprender muito com o Hugo, entendeu? Porque às vezes tem coisas que são vendidas como saudáveis e não são saudáveis, tem coisas que são condenadas como não saudáveis e elas não são ruins. E entender tudo isso é o que traz autonomia, que traz liberdade e você pode tomar suas decisões a partir disso. Por isso que eu foco muito em ensinar o que é bom, porque a velocidade de implementação disso depende da pessoa e eu tenho que respeitar isso. Pô, às vezes o cara é um baita empresário, uma mãe, uma dona de casa, ou um estudante, ou um empresário de sucesso também, uma mulher que viaja muito, uma aeromoça, enfim, tem de tudo. E como é que eu vou engessar ele numa dieta? Olha, faz isso aqui. Exatamente. Ele tem que entender o que ele pode e o que ele não pode. E aí, na rotina dele, ele se vira, ele faz o que ele acha que deve, entendeu? Mas se ele não sabe o que é certo e o que é errado... Exatamente. Esse é o meu papel aqui com esse podcast, com todos os posts que eu faço no Instagram, é te conscientizar do que é certo e o que é errado. Eu quero comer chocolate hoje. Beleza, você pode comer chocolate, mas saiba aquele mal que aquilo vai te causar e saiba a hora de comer. Beleza, comi o chocolate agora no almoço, vou comer no jantar também. Beleza, aquilo vai te fazer bem? É isso que você está querendo? Saiba que comer esse chocolate vai te trazer a insulina alta, talvez uma possível resistência à insulina, dependendo do tempo que você faz isso, pode te trazer doenças. Então, a gente está falando aqui de alguns erros. O que seria a alimentação certa? Que a gente falou de erros e certo. Hoje a gente fala muito sobre a gordura ser ruim, né? Causa problemas cardíacos e tal, que está na mídia hoje em dia. A gente fala que grãos integrais são a melhor coisa do mundo, são coisas super saudáveis que a gente tem que comer todo dia. E eu não penso dessa forma. Eu penso da alimentação mais natural que veio da terra, vamos dizer assim. Então, a minha alimentação hoje, eu foco muito em legumes, verduras, eu vou comer carnes de todo tipo, de peixe, cansado de... Puta que merda.
queria colocar no modo avião. Tá bom. Então, hoje o que eu me alimento? Muita verdura, muito legume, carne de todo tipo, então peixe, carne vermelha, porco. Eu me alimento muito, às vezes, de batata doce, inhame, isso tudo, e gordura boa, principalmente. A gente não sabe, mas o nosso cérebro ele é mais feito de gordura do que qualquer outra coisa. Então, se meu cérebro é feito de gordura, para não perder o meu cérebro, tem que comer gordura. Então, que tipo de gordura? A gente vê óleo de canola, canola, que falam que é super saudável. É uma sigla, na verdade. Exato. Aquilo ali, na verdade, não é um óleo natural. É óleo de algodão. Aquilo ali não é um óleo que vem da natureza. Então, qual gordura que eu costumo consumir? É manteiga, é óleo de coco, é banha, é castanha, abacate, coco. Isso tudo são as coisas naturais. Que isso tudo não tem tanto açúcar, que faz a minha insulina subir, eu criar esse processo de resistência à insulina com o tempo. Eu queria saber um pouco de você, qual a sua opinião sobre a alimentação, essa questão toda. Bom, a gente tem que entender que a alimentação, ela existe por alguns motivos. O primeiro é entregar nutriente. Isso é a base. Se a sua alimentação não te entrega nutrientes, está faltando alguma coisa. A segunda questão que a alimentação traz é a energia, que é a caloria. Se ela também não te entregar as calorias suficientes, a gente vai acabar emagrecendo, e isso demais gera desnutrição e tudo mais. Então, quando você pensa na alimentação ideal, existem vários nomes, né? O pessoal gosta de criar nome para tudo, né? Dá, sei lá, 20 dietas diferentes. Tira 1 minuto de alarme aí. Que hora ele apertou agora? São 4h30. Você viu que hora que ele apertou? Não. Pra eu voltar a falar? Não vi. Acho que foi agora. Fala da caloria, volta da caloria que vai ser. Então tá. Já tá. Bom, quando a gente pensa em uma alimentação saudável, a gente tem que pensar em alguns pontos. Primeiro, uma alimentação boa é uma alimentação que te entrega a quantidade de nutrientes que você precisa. Esse é um objetivo da alimentação. O segundo objetivo da alimentação é te entregar as calorias que você precisa. Quando a gente tem um contexto natural de alimentação, geralmente existe um equilíbrio muito bom entre relação de nutrientes que a alimentação te entrega e calorias. Por exemplo, uma porção de carne tem ali as suas calorias e tem muito nutriente. Agora, um alimento industrializado, refinado, processado, manipulado, tem geralmente muita caloria e pouquíssimo nutriente. Depois é até legal, reparem no rótulo de alguns alimentos que eles são enriquecidos com alguma coisa. Exatamente. E só necessita ser enriquecido quem é pobre. Então, se está ali enriquecido com farinha, com vitamina C, vitamina D, é porque tem pouca coisa naquilo, eles colocam alguma coisa para chamar atenção, para te ganhar, para te vender. Até então, para botar na própria embalagem, contém vitamina C, rico em vitamina C, rico em vitamina... Enfim. Às vezes você consome um alimento natural ali, tem muito mais do que aquilo ali. Então, assim, o que eu penso? A alimentação ela tem que entregar o que eu preciso. Cada um tem uma demanda energética, igual eu falei, uma senhorinha de 80 anos tem uma demanda energética, um atleta de 20 anos tem outra demanda energética. A alimentação desses dois não tem que ser igual. Exato. Mas respeitando os princípios de uma boa alimentação, as duas têm que entregar a quantidade de nutrientes necessária e a quantidade de energia necessária. Quando a gente vai para uma alimentação mais natural, menos processada, a chance da gente a chance da gente pecar em nutriente é muito pequena e a chance da gente errar nas calorias é muito pequena. Quando a gente vai para uma alimentação mais industrializada, a chance de consumir mais calorias do que a gente deve é muito, muito grande e de ficar devendo nutrientes também. Tanto que às vezes eu atendo pacientes que são obesos, ou seja, com excesso de energia e anêmicos. Sem ter um sangramento, porque ele não tem nutriente. A vitamina D está baixa. Como é que pode, teoricamente, isso? Né? Uma pessoa que ela não faz muito senso comum, teoricamente. Uma pessoa que está obesa, ela teoricamente tem muita energia, muito nutriente, muito mas tudo. Não é assim. Só que não é assim que funciona. Tá totalmente desbalanceada a questão de calorias com nutrientes, entendeu? E não só ferro, igual eu falei da anemia, mas igual eu estava falando, vitamina D, o paciente tem menores estoques de minerais,
Aí às vezes chega a ter lá na frente quadros de osteoporose, osteopenia, que nada mais é do que uma desnutrição do osso. E o osso precisa de mineral, precisa de nutriente. Então a gente vê várias doenças hoje se formando basicamente por um desequilíbrio entre caloria e nutriente. Se você quer ter uma boa saúde, equilibre essa questão de caloria e nutriente. Se você quer emagrecer, menos caloria e mais nutriente. Se você quer manter o peso, equilibra a caloria. Se você quer ganhar peso, mais caloria. É um termômetro aqui, entendeu? Exatamente. Só que geralmente a gente está sempre aqui no alto. E o nutriente está sempre baixo. É incrível isso. Então, por que eu faço esse tipo de alimentação assim como o doutor faz? É justamente porque tem muito nutriente tudo que a gente come. Então, desde do óleo de coco, desde da carne, desde o brócolis, desde dos legumes, tudo isso tem diversos tipos de nutrientes e a caloria geralmente é muito mais baixa. Isso. Se eu comer 100 gramas de brócolis, eu vou ter muito mais nutrientes do que se eu comer 100 gramas de arroz integral. E também muito menos caloria. Então, isso tudo influencia na nossa saúde de forma geral. Com certeza. Então, a gente está falando de uma alimentação, de um tipo de alimentação. Por que eu chamo de alimentação e não dieta? Porque a dieta não é legal. Exatamente, a dieta, as pessoas hoje em dia tá no subconsciente delas de que dieta é algo que sofrido. Isso. E na verdade é um regime. É algo que vai durar pouco tempo, eu vou sofrer durante esse pouco tempo. E na verdade, esse tipo de alimentação que a gente faz, ela é para a vida toda. É a forma que você foi natural, né? Foi feito para comer. Então, a partir do momento que você trata isso como dieta, um sofrimento, vai dar errado. Aquela sensação do mindset. Isso. Mas é sofrido. Beleza. Vamos dizer que para outra área do financeiro, você não faz algumas escolhas para você poder ganhar mais dinheiro, para você conseguir algum trabalho? Por exemplo, eu quero ter um projeto novo. Eu preciso fazer o projeto. Eu vou deixar de sair com meus amigos todo fim de semana, eu vou sair uma vez ou outra. Eu vou ter que ficar mais horas estudando, mais horas trabalhando e eu vou tirar algumas coisas que eu não posso fazer. Eu não posso ficar todo dia saindo com meus amigos à noite, não posso ficar me divertindo porque na internet até à noite. Exatamente, o Instagram não vou ficar olhando porque eu tenho um foco de estudar e trabalhar nesse novo projeto. Na alimentação é a mesma coisa. Eu vou, assim como ele vai no casamento, ele vai se divertir lá, ele vai comer, ele vai tudo, porque ele tem aquele momento disso. Só que no dia a dia ele tem que fazer algumas escolhas. Sim. Que não porque é sofrido, são apenas escolhas que fazem ele atingir a saúde que ele quer hoje, que ele tem hoje no caso. Então, essa é uma coisa muito que a gente fala, mas a alimentação você come só isso todo dia? Não é que eu como só isso todo dia. Ainda bem que eu como só isso. Exatamente. Isso não é um problema, isso é uma coisa boa, na verdade. Porque eu estou nutrindo meu corpo do máximo de nutrientes possíveis. Então, só você mudar a forma que você pensa vai te ajudar muito também para você conseguir comer dessa forma. Pô, eu tô lembrando aqui, Hugo, assim, às vezes as pessoas elas têm esse acordar para dieta, para o hábito, mas às vezes isso vem depois de uma perda grande. Então, assim, eu trabalhei em CTI há um tempo, durante a residência, em plantões, pronto-socorro, durante a início de formação, e eu vi muita coisa ruim acontecendo, e muitas delas baseado em hábitos. E eu podia, às vezes, conversar com as pessoas, e elas falavam, mas realmente meu pai não se cuidava muito, ele não comia tão bem, ele não fazia atividade física, e você via que a pessoa estava relacionando a doença com o hábito. E talvez ali naquele momento ela mudava a concepção dela. Mas caramba, ela estava acabando de perder um ente querido ou até mesmo a própria saúde para acordar para isso. Exato. Como que eu encaro a alimentação hoje? Eu até estava com uma visita em casa e eu estava fazendo meu café da manhã às 11 da manhã, que na verdade era um almoço. E ele me falou, pô Vitão, mas você come isso aí todo dia? Eu falei, cara, eu como por prazer poucas vezes na minha semana ou no meu mês. Uhum. A minha alimentação, ela tem um objetivo de me manter o cara mais produtivo possível, de manter o cara mais forte possível pro meu treino, o cara mais leve para caminhada diária, para dormir bem, para me relacionar bem com todo mundo, para estar com a pele boa, o cabelo bom, tá, sabe, exalando saúde. Por isso que eu como bem. Prazer na alimentação eu tenho naquilo ali, porque é gostoso, não estou comendo uma gororoba horrível, estou comendo comida boa, gostosa, temperada, e deixo para comer errado, igual você disse, em momentos esporádicos, entendeu? E isso é um pouco de saúde mental, a gente tem que falar sobre isso também, não é nenhum terrorismo alimentar aqui. Eu como açúcar, eu como trigo, eu como leite, eu como industrializado, mas isso é 5 ou menos por cento da minha rotina. E eu só faço isso porque eu posso. Eu construí um ambiente para isso. Então, assim, a dica que eu dou é: não deixe para refletir sobre a sua saúde e alimentação só quando a gente perde alguma coisa grande, entendeu? Invista em você hoje. Fala, cara, deixa eu organizar aqui minha rotina de alimentação,
Comece com pequenos passos diários, não precisa também revolucionar toda a sua vida de uma semana para outra. A gente estava até falando mais cedo, né? Meu café da manhã chegou a ser iogurte desnatado com sucrilhos e Nescau, tudo junto e vamos pro dia, Vamos entendeu? começar o dia, vamos embora. Hoje, talvez essa quantidade de açúcar do meu café da manhã é a quantidade de açúcar da minha semana hoje em dia. Exato. E vida de outras formas. Então foi um processo. Eu me permiti errar nesse processo, eu fui evoluindo nesse processo. Você só evolui porque erra também. Então Exato. É E hoje coisa... eu ainda tenho coisa para melhorar. Mesmo uns 5 anos depois de entrar nessa jornada, ainda tem coisas para melhorar. Então, constância, ela vale mais do que a intensidade. Entendeu? Exatamente, perfeito isso. A constância, você vai errar, é normal. O importante é você tentar sempre se manter no caminho certo pelo maior tempo possível, porque isso vai te dar o resultado. Exatamente. Boa, é isso aí. E muitas desse tipo de alimentação hoje que a gente acaba encontrando na sociedade de forma geral, a gente tem diversos tipos de doença que muitas delas vêm por causa da insulina alta, essa resistência à insulina, que causa a síndrome metabólica. Então fala um pouco da gente o que é a síndrome metabólica, como é que ela é caracterizada, fala de forma geral para todo mundo poder entender. Sim. E o que a gente pode fazer para tirar essa síndrome metabólica. Bom, a síndrome metabólica, ela é um grande... Eu posso dizer que ela põe fogo numa gasolina abundante, entendeu? Porque a pessoa com síndrome metabólica, ela tem que ter 3 dos 5 marcadores. Ela tem que ter um HDL baixo, que é uma das frações do colesterol. Ela tem que ter o triglicérides alto. Ela tem que ter pressão alta. Ela tem que ter o diagnóstico de diabetes ou a glicemia alterada. E ela tem que ter circunferência abdominal, ou seja, a obesidade centrípeta presente. 3 desses 5 te dá o diagnóstico de síndrome metabólica. A gente sabe que qualquer uma dessas alterações que eu citei, elas puxam o risco cardiovascular muito alto. E é comum a gente ver muitas pessoas com síndrome metabólica diariamente. Eu não consigo lembrar de cabeça a quantidade de pessoas com síndrome metabólica, mas 45% da população adulta é hipertensa, 10 a 12% é diabética, sobrepeso são 60%. Então, assim, eu chuto, se não me engano, é algo em torno de 20% da população mundial tem síndrome metabólica. E a gente está tendo todas essas complicações cardiovasculares. Desculpa te cortar, isso que síndrome metabólica são eu preciso de 3 fatores. 3 fatores. Então não é uma coisa simples de se conseguir. Difícil? É difícil. Você tem que estar muito mal para isso. Exato. Mas, enfim, infelizmente as pessoas começam cedo hoje. Eu tenho pacientes de 25 anos com síndrome metabólica. Ele está acima do peso, ele tem o triglicérides alto e o HDL baixo. Pronto. Exato. Isso já fala para ele que ele vai dar errado uma hora na vida, entendeu? E quando a gente entende isso e começa a aplicar os hábitos sobre isso, a gente consegue melhorar todos os marcadores. Então, assim, é um diagnóstico muito triste, muito sério, mas que a resolução está em coisas muito acessíveis a todo mundo. Você não precisa ir no melhor médico do Brasil para ouvir o que a gente está falando aqui. Exato. Você pode hoje se cuidar comendo melhor, dormindo melhor, fazendo atividade física. E essa informação está toda disponível e por isso que eu apoio muito iniciativas iguais a essa do Bruno aqui, desse podcast, para democratizar esse conhecimento, entendeu? É direito nosso saber o que a gente pode comer e sair das garras de várias, enfim, corporações aí que manipulam esse conhecimento e não nos deixam ter acesso. Exatamente, perfeito. E a gente percebe que a síndrome metabólica é causada muito pela insulina alta, né? Pela insulina sempre mais alta. Então, a gente tem aquele mito de que gordura causa pra gente problemas cardíacos e diversos tipos de problemas. Fala um pouquinho sobre isso, porque hoje, na verdade, a gente já sabe que não é verdade essa questão. Já está cortada, a gente sabe a verdade, só que a indústria, a mídia faz a gente cada vez mais acreditar que sucrilhos é saudável. Por exemplo, eu vi um artigo dizendo sobre da FDA, né, que é a Organização Americana de Food and Drug Administration, né, que é a nossa representante aqui no Brasil, mas ela cuida de toda a questão de remédio e de alimentação. Isso. E ela, para um alimento ser saudável, tem que ter algumas características, ok? Se você for olhar todas as características, sucrilhos é saudável, salmão não é. Como é que pode um alimento que vem da natureza, que é um peixe, beleza, você quer falar que carne é saudável, você é vegetariano, vegano, tudo bem, mas o peixe, beleza. Como é que o peixe, o salmão não pode ser saudável e o sucrilhos é milho provavelmente transgênico, cheio de açúcar, totalmente refinado, é saudável?
Então, e fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da mídia. Se não quiser falar tanto da mídia, você pode falar sobre essa alimentação de menos carboidratos, essa questão. Legal isso aí, porque assim, de onde surgiu toda essa questão da gordura foi, sei lá, 40 anos atrás, quando começaram a relacionar gordura na alimentação e gordura no sangue, entendeu? E isso até hoje é muito forte, mas o que a gente tem de evidência é que gorduras ruins, tipo gordura trans, gordura hidrogenada, realmente faz mal. Então essa gordura que é encontrada no processado, no óleo vegetal, no industrializado, ela realmente faz mal, essa gordura deve ser evitada a todo custo. Tipo, margarina não dá mais, entendeu? Exato. 2019, absurdo consumir um produto desse. É absurdo ter no mercado a pessoa poder consumir. Não faz sentido. Exato. Pô, não faz sentido. E aí a gordura saturada, né, a gordura animal, ela foi condenada por muito tempo, porque vários estudos mal feitos relacionavam, comeu mais gordura, teve mais infarto. E isso foi lá atrás, isso embasou várias pesquisas, mas até hoje não conseguiram bater um martelo para isso, entendeu? E não vão bater, porque é mentira. Não é verdade. É jogo de interesse da própria mídia. Enfim, tem várias questões por detrás, mas o mais importante de saber aqui é que a gordura saturada, ela não tem relação direta com o risco cardiovascular, entendeu? Mas o excesso de açúcar e a gordura ruim tem. Então, quando você pensa no salmão, ele tem gordura, mas é uma gordura que não foi processada, é uma gordura boa. Quando você pensa nos sucrilhos, ela não tem gordura. Ele não tem gordura, mas ele tem açúcar refinado. Não, acho que tem um pouquinho de gordura assim, uma gordura trans ali. Pouca, mas deve ter. Ou outros produtos refinados também, eles vão ter açúcar demais e gordura ruim demais. Isso é bom para o seu coração, entendeu? Então, gorduras naturalmente contidas nos alimentos não nos assusta, não nos preocupa, entendeu? Agora, quando a gente vai para o excesso de açúcar, a evidência é clara de que quanto mais problemas a gente vai ter, entendeu? Lógico que tem pessoas que toleram melhor o açúcar do que outras. Se seu pai é diabético, hipertenso ou está acima do peso, você é uma pessoa que não deve abusar do açúcar. Se o seu pai morreu com 90 anos, sem problema cardiovascular e magro, talvez você tolere um pouco mais. Só que o que a gente vê é que 80% não tolera tão bem. Os outros 20% é aquele cara que não deve se preocupar com isso porque ele é bem magro já. Exatamente. É uma das formas também da gente poder tolerar um pouco melhor o açúcar, não que você deva consumir, mas que você pode tolerar um pouco mais, seria exercício. Sim. Então, exercício é importante, o sono. E eu acredito que o estresse também. Com certeza. Então, isso tudo são coisas que fazem você, por exemplo, se eu dormir de 4 a 5 horas por 3 noites seguidas, sou considerado diabético ali naquele período. Meu exame de sangue ali, a minha insulina vai agir como se eu fosse diabético. Não que eu seja, mas só por eu dormir mal, já pode alterar a forma que minha insulina, a forma que os hormônios trabalham no meu corpo. Então, se você é um cara que está trabalhando muito, focar naquele projeto, está deixando de fazer um monte de coisa e por isso você está descontando, você está deixando de sair com seus amigos, mas está descontando na comida, comendo cada vez mais besteira, dormindo pouco, aquilo ali pode ter um efeito no seu corpo muito grande, muito ruim, que você vai demorar mais tempo para se recuperar. Exatamente, é o equilíbrio. Eu falo que sempre daquele joguinho que chama Super Trunfo, que você tinha vários carros, por exemplo, aí aceleração, estabilidade, segurança, beleza, tem as pontuações. Exato. Não adianta ser 90 em tudo e ter um que é 10. Se o cara te pedir aquele item, você vai perder. Então o ideal da saúde é ter uma boa alimentação, ter um bom exercício físico, ter um bom padrão de sono, ter uma boa gestão do estresse, ter bons relacionamentos, porque isso vai construir um terreno biológico muito fértil para a saúde. E é isso que garante a longevidade, não tem segredo. A medicina não vai inventar uma pílula dos 100 anos, entendeu? Exato. Essa pílula já existiu. Tipo, toda a criação foi feita baseado nisso. Só que a gente desrespeita isso diariamente. A gente desrespeita a nossa fisiologia. A gente quer entregar para um corpo humano informações de várias coisas sintéticas e industriais. Não dá certo. Então esse estilo de vida de alto estresse, pouco sono, isolamento social, falta de pertencimento, alimentação refinada e sedentarismo e exposição a toxinas, tipo excesso de álcool e cigarro, é o que traz 90% das doenças, entendeu? Exato. Então, se você quer ser saudável, basta não errar. Não tem que inventar nada, sabe? Você não tem que... Gostei muito dessa, isso é interessante, gostei. Você não tem que inventar, cara. É só fazer bem feito todo dia, ter paciência e apostar naquilo. É um tijolinho todo dia. Que de repente você vai bater 40 anos, vai lá pro lado e fala, caramba, meus amigos estão mal e eu tô bem. Olha, eu tenho 27 e eu já consigo olhar pro lado e falar que meus amigos estão pior do que eu.
Eu morei em Londres, né? E eu acho que lá em Londres eu comecei essa ideia, comecei a montar meu projeto de trazer saúde para a população. Porque lá em Londres, assim como Nova York, grandes centros, né, do mundo, é trabalho o tempo todo. Eu via as pessoas consumindo drogas o tempo todo para poder trabalhar mais. O foco era trabalho e por isso ela bebia muito, dormia pouco. Eu via as pessoas doentes assim que me assustava de olhar pro lado e estar do lado dela, porque como é que você tá em pé? Sabe? E a pessoa, tô com dor nas costas, tô mal, e ia de novo e começava a achar que aquilo era normal. Remedinho aqui, remedinho Exato. ali. E aí começa a remediar. Você não precisava desse remédio que vai estar te deixando cada vez mais doente também, porque você está escondendo o seu problema. Você não está tratando ele. Então, a partir do momento que eu comecei a ver isso, eu falei, eu preciso mudar a saúde da população. E as pessoas não têm esse acesso tão fácil porque acham que é muito difícil, né? Então, por exemplo, médico é caro, médico é... E, na verdade, a informação toda está aí. Então, eu quero poder dar informação para você. Você não precisa de um remédio muito caro, você não precisa de um médico muito caro, porque você tem toda a informação. Aí, o seu natural é isso. É só você seguir o seu natural, o que o seu corpo foi feito para fazer, e assim você vai ter essa saúde. Você não precisa de nada mirabolante, você não precisa de nenhum segredo mágico. E é legal você falar isso, porque, por exemplo, às vezes eu atendo pacientes que já estão doentes e a gente muda algumas coisas, informa outras, e com as mudanças de hábitos, eles deixam às vezes de usar algumas medicações ou reduzem a dose, e isso impacta no bolso. Exato. Ele economiza dinheiro e às vezes em 2, 3 meses o que ele economizou já pagou minha consulta há muito tempo, cara, já tá ganhando dinheiro comigo, entendeu? Isso é um investimento, na verdade. É investimento. Se for jogar no ano é investimento. Eu me lembro muito de uma cliente que me falou: ô doutor, no primeiro mês que a gente conversou, minha conta do supermercado deu R$250 mais barato. Caramba, pra ela fazia muita diferença, entendeu? E pô, até pra mim faz. Como é que então é questão de mindset, né? Eu vou pagar caro naquilo, mas às vezes um McDonald's é barato. Exato. E às vezes você gasta de McDonald's no mês o que pagaria 2 consultas. Entendeu? É questão de... Não tem desculpa, é a pessoa que está se sabotando ali e ela não quer enxergar o problema. Mas com certeza é investimento. Isso pensando a curto prazo, mas pensando que você vai trabalhar mais, você vai render mais, vai ter um diferencial no mercado e vai conseguir trabalhar até os 70 anos se for preciso. Enfim, tem energia, tem disposição. Caramba, isso é excelente. Exatamente. Eu vejo amigos meus de 20 anos, de 18 anos às vezes, que tem quase nada de energia. Ele acorda tarde, aí dorme tarde também, acorda tarde, dorme 10 horas por noite. Sempre cansado? Está sempre cansado, não consegue fazer nada. Vamos ali no restaurante? Vamos a pé, 1 quilômetro. A pessoa não vai, ela não tem energia. E assim como ele falou que é um investimento, às vezes, você ir no médico, porque justamente ele vai te ensinar o caminho para isso, você vai economizar. Às vezes você tá na rua, comer uma coxinha cheia de fritura, cheia de farinha, com refresco que é cheio de açúcar, aquilo ali pode até ser mais barato. Ali um almoço você vai pagar R$20, ali na coxinha vai pagar 5 com refresco. Só que aquilo ali para você vai ter um problema de saúde que vai valer muito mais que esses R$20. Então, na verdade, você está se prejudicando muito, comendo menos, com uma qualidade nutricional péssima e está se prejudicando a sua saúde. Então, acaba que você está... Um é investimento, o outro você está jogando dinheiro fora, jogando realmente assim, queimando dinheiro. Sabe onde eu percebi muito isso? Quando eu cheguei em São Paulo, tinha uma rotina de trabalho de 100 horas semanais na média, 120 algumas vezes. Incluía algumas noites sem dormir, enfim, primeiro ano da residência, uma bagunça, não tinha muito recurso, tinha que correr atrás. E eu insisti muito em comer bem. Eu não abri mão de comer bem nem um dia. Então eu fazia uma dieta muito restritiva em carboidratos, jejum intermitente, qualidade nutricional pra caramba, e eu consegui passar o ano inteiro. E meu peso, eu acho que eu perdi 1 quilo nesse ano todo, porque eu não treinei, então eu perdi mais músculo. Treinava 2 vezes por semana, porque não dava tempo. Mas o nível de energia foi constante o ano todo. E eu via e fechar esse ano, às vezes, amigos que entraram na residência com 8 quilos a mais. E eu perdendo peso, o cara ganhando peso na mesma situação. Só que eu me protegia de outra forma. Então, assim, se você tem um emprego estressante, tá numa correria alta, não tá conseguindo se organizar... Principalmente nesses casos, ainda mais você tem que comer melhor. Exatamente, você tem que parar e falar, calma aí, eu vou precisar disso aqui depois. Exato. Se eu abrir mão disso aqui agora, eu não recupero depois, entendeu? Perfeito. E foi o que eu fiz. Quando as coisas começaram a acalmar, eu tava bem. E eu voltei a treinar bem, enfim, não mudou nada, entendeu? Agora eu vejo as pessoas que às vezes passam
putz, eu fiz faculdade, mestrado, casei, ganhei 15 quilos, agora eu quero mudar minha vida. Beleza, parabéns, só que vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, sem dúvida. Até pelos hábitos que você adquiriu durante esses 15 anos e... Com certeza. Então, assim, insista, cara. Insista no que é certo e não tem erro. Perfeito, doutor. Para a gente terminar aqui, a gente falou sobre a síndrome metabólica, como é que a gente atinge ela, como é que a gente pode reverter a síndrome metabólica. E a gente bem no início falou sobre câncer, que é uma doença mais séria, alguns tipos de câncer, doenças mais sérias que podem vir da síndrome metabólica. Fala só um pouquinho sobre isso, para a gente poder fechar, para as pessoas poderem entender que uma alimentação que não é natural, uma alimentação que está te prejudicando, além de você estar perdendo dinheiro, você está perdendo saúde e em muitos casos de uma forma muito séria. Que as pessoas, assim como você falou que às vezes você trabalha na CTI e a pessoa tinha que chegar na CTI, ter um problema muito sério de saúde, para aí sim ela começar a se preocupar. Então, na verdade, é para te assustar mesmo. A ideia é te assustar para você poder falar, cara, se você não está mudando porque você... As pessoas mudam por dor ou prazer. Então, se você não está sentindo prazer de ver a sua vida nova escutando esse podcast, eu quero te assustar para você poder mudar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, 2 exemplos bobos aqui. Câncer de mama, bobo que eu digo assim, recorrente. E câncer de colo, de útero. Desculpa, câncer de cólon, que é intestinal. Eles têm muita relação com hábitos, entendeu? Exercício físico e alimentação. E se você se proteger do ponto de vista de comer bem e se exercitar bem, você consegue reduzir muito isso. A atividade física agora entrou no tratamento de todos os tipos de câncer. Lógico que a químio, a rádio traz algumas limitações, mas a gente consegue driblar isso com algumas técnicas para manter a pessoa treinando, entendeu? A alimentação, a gente sabe que comer bem, nutrir muito bem o corpo, tirar o excesso de açúcar faz diferença. Não é uma coisa, muitas vezes, curativa, porque a doença é grave, eu não estou vendendo uma cura aqui, mas por que não cuidar melhor do seu corpo? Exato. Não cuide do seu câncer, cuide do seu corpo. Perfeito. Entendeu? Você não é um câncer. Mude a ótica. Isso, você é um corpo que está com doença. Vamos cuidar do seu corpo e da doença. Então, químio, rádio, exercício e nutrição. Sono, perdão, conversa boa com um amigo, lazer, férias. Tudo isso é terapia, tudo isso soma ao processo de cura. Então, é inegável a relação de vários tipos de câncer com a alimentação e com a insulina e também com a questão do treino, do exercício físico. Perfeito. Exatamente. Essa questão é muito séria e porque cada vez mais atinge uma parte gigante da população e as pessoas, por exemplo, eu tenho um parente que teve câncer recentemente e ficou desesperado. E na verdade, quanto mais desesperado você tiver, mais você vai estar se prejudicando o seu corpo, que é o seu templo, né? Então, trate o seu corpo, exatamente, isso foi uma frase sensacional, trate o seu corpo, porque isso vai trazer saúde para você vencer uma batalha como essa, você não atingir, não chegar nesse nível. Eu acho assim, hoje eu mudei muito o meu jeito de ver a medicina e eu trato o Hugo doente, não a doença do Hugo. Perfeito. Porque isso muda, você pode ter 3 pessoas com diabetes que são totalmente diferentes. Se eu tratar o diabetes deles, às vezes eu não vou ajudar os 3. Mas se eu tratar eles com diabetes, eu consigo ajudar os 3. Perfeito. Entendeu? E se a gente entender isso, eu estou comendo bem, estou treinando, estou dormindo, estou me cuidando bem, porque eu estou cuidando de mim. Exato. Putz, isso aí já vai te dar um background de saúde absurdo, um estoque para ser queimado ao longo da vida. Entendeu? Exato. E a gente tem esses 4 pilares, mas também tem como é uma saúde, né? Uma saúde mental também. Então, saber perdoar, eu saber ser grato, eu estar envolto de amigos, ser sociável. Então, isso tudo traz a saúde. Com certeza. A saúde Vitor, que faz a gente ter a saúde que a gente tem hoje. Exatamente. É o trunfo lá. Você não pode ser bom em 3 e ser ruim em 1, entendeu? A gente tem que estar sempre puxando a barra pra cima, entendeu? Exatamente. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Você é o cara. Foi bom. Prazer enorme estar aí. Um prazer aí. Então, galera, no meu primeiro podcast aí, direto pra vocês, o Dr. Vitor, doutor diabetes. Então, ouvi muito falar sobre ele aí. E é isso, galera. Vamos mudar a vida de vocês, aprender a ser mais produtivos, trazendo saúde pra gente poder atingir todos os nossos sonhos, na verdade. Beleza? Tamo junto, galera. Tchau. Um abraço.